Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Deus, para estudarmos a sua palavra. Colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos dando sabedoria da tua palavra, nos dando maturidade espiritual. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, tudo aquilo que não vem de ti, que tem nos atrapalhado, Deus, que tem nos impedido, meu Pai, de crescer. Que o Senhor repreenda toda distração, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma nova revista. Essa revista do próximo trimestre, o título dela é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, como o próprio nome diz, nós vamos estudar sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas do Antigo Testamento. E a primeira aula que nós vamos estudar hoje fala sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Nesse trimestre, nós vamos estudar, como eu falei já que diz o nome da revista, nós vamos estudar os patriarcas, a jornada de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Nessa primeira lição, nós vamos estudar sobre o chamado de Abraão, como que a convocação de Abraão já exigiu dele fé em Deus. Nós vamos ver que Abraão, ele foi convocado pelo Senhor, ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, sair do meio ali dos seus parentes, e ir com a sua esposa e com seus bens, o que ele tinha, para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Então, ele precisaria ter fé, para fazer isso. Quando a gente lê a história de Abraão, o livro de Gênesis, a gente vai ver que, primeiro, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado. E depois, Deus muda o nome dele para Abraão, acrescenta um A no nome dele. E aí muda também o significado, que significa pai da multidão das nações. E é assim que Abraão é conhecido, Tanto a importância de Abraão, que ele é importante para 3 religiões que são muito grandes, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E o primeiro tópico da lição diz assim: Deus chama a Abraão, a fé de Abrão diante do chamado. Então Deus chamou Abrão, quando ele ainda se chamava Abrão, com apenas um A, e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua família, dos seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido. Abrão, ele era de Ur dos Caldeus.
E esse lugar que ele morava e esse povo que ele pertencia, eles eram conhecidos por serem politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Mas ele já tinha saído de Ur com o seu pai, tinha ido para Harã. E aí, quando seu pai morre, né, Deus fala com ele novamente e fala para ele ir para uma outra terra. Então, ele precisou deixar o seu povo, ele precisou deixar aquele ambiente que, com certeza, era um ambiente de idolatria, né, porque eles pertenciam a um povo idólatra. E Deus quis que ele se afastasse. E a gente vê a obediência de Abraão. Abraão obedece. Abraão confia em Deus e ele vai junto com a sua família ali para outro lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Então, o chamado de Abraão, ele exigiu fé e obediência, assim como o chamado de todos nós também, né? Quando Deus pede que a gente faça alguma coisa, é necessário que a gente tenha fé e que a gente obedeça. Especificamente com relação a essa direção que Deus deu para Abraão, ele precisou confiar completamente, totalmente em Deus, porque ele não sabia para onde ele ia. Ele foi sendo guiado por Deus durante o caminho. Ele não sabia qual era o destino final, porque Deus fala: a terra que eu vou te mostrar. Então ele não saiu da terra dele sabendo para onde ele ia. Ele saiu confiando na voz de Deus, confiando que Deus ia indicar para ele o caminho. E a gente precisa aprender a confiar em Deus dessa mesma maneira. Confiar que Deus vai nos mostrar o caminho, Deus vai nos mostrar as melhores escolhas, as melhores decisões para as nossas vidas, né? Então ele creu no Deus Todo-Poderoso e partiu para um lugar destinado pelo próprio Deus. E o próprio subitem diz assim: a promessa para Abraão. Então, as promessas que Deus fez para Abraão não alcançariam somente ele, né? Foi para uma geração, foi para seus descendentes, que incluiu toda a humanidade, né? O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje, porque Deus, ele fez uma aliança com Abraão. E essa aliança continua valendo. A aliança que Deus fez com Abraão continua existindo, né? E o Senhor, nós sabemos que ele é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas, mas ele cumpre no tempo certo, né? Existe um tempo certo para todas as coisas. Deus promete para Abraão que ele teria uma numerosa descendência. Só que Sarai, que era a esposa dele, era estéril e nem filhos ela podia ter, né? Então, assim, foi realmente uma jornada de fé, né, que eles precisaram ter. E aí o próximo subitem diz assim: as bênçãos de Deus para Abraão. Então, o texto de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. E tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador, né? Deus, ele tem prazer em abençoar os que amam e nele colocam a sua confiança e esperança. Então, o Senhor prometeu para Abraão uma grande e numerosa descendência, e foi isso que aconteceu, apesar dele não ter visto. Hoje nós sabemos que Abraão tem uma numerosa descendência, né? Deus também prometeu engrandecer o nome de Abraão. E quando ele estava com 99 anos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que o significado é pai de muitas nações. Então, o nome dele foi engrandecido por Deus de forma que talvez ele nunca imaginou, né? Jamais ele podia, alcançar, né, o que Deus faria na vida dele, na descendência dele, né? Então, o exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é que promove todos aqueles que nele confiam, né? Daqueles que nele esperam, que no tempo oportuno Deus honra os que permanecem fiel. E da mesma maneira Deus honrou a vida de Abraão, cumprindo todas as promessas que ele tinha feito para Abraão. E
quando a gente estuda sobre a história de Abraão, nós vamos ver que ele teve 8 filhos. Mas com Sara, que era sua esposa, ele teve apenas Isaac. E foi Isaac o filho da promessa, aquele filho que Deus falou, né, que faria aliança com ele. Então não foram os outros, foi com Isaac. Deus abençoou os outros filhos de Abraão também. Mas Isaac é que foi o filho da promessa, o filho da aliança de Deus. E aí o próximo tópico diz assim, a obediência de Abraão a Deus, atendendo o chamado. Então, Abraão, sendo um homem de fé, ele atendeu o chamado divino sem hesitar. Ele partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde ela se localizava, sem saber o que ele encontraria lá. Ele simplesmente seguiu a direção divina. Ele não conhecia o significado da palavra fé, como nós conhecemos hoje, que está definido na Bíblia, né? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, Abraão agiu com fé em uma decisão que ele tomou de obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser guiado pelo Senhor. Ele não tinha a menor ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida, longe da sua família, porque naquela época as pessoas não se separavam das suas famílias, elas permaneciam juntas, mas Deus falou para ele sair, para ele se afastar, para ele se separar, e ele obedeceu, né? Ele creu em Deus e partiu para o lugar que Deus ia mostrar para ele. E aí o próximo subitem diz assim, um descuido. Então Abraão, apesar de ser um homem de fé, um homem obediente, ele era um ser humano como todos nós somos. E aí quando Deus fala para ele sair da terra dele, do meio da sua parentela, ele permite que o seu sobrinho Ló o acompanhe naquela jornada, né, que Deus falou para ele ir. E talvez, né, ele fez isso por quê? Porque Ló era filho do seu irmão. O pai de Ló já havia morrido, o avô de Ló já havia morrido, e talvez Abraão era aquela pessoa responsável, ele tinha assumido talvez a paternidade de Ló, né, era o homem ali responsável por ele, né, como se fosse realmente o patriarca. E aí quando ele saiu, que ele se afastou da terra dele, da parentela dele, como Deus falou, ele pensou, né, meu sobrinho Ló não tem pai, não tem mais o avô, vou levar ele comigo. E foi isso que ele fez, mas não deveria ter feito, porque não foi isso que Deus falou para ele fazer. E aí a gente viu que mais à frente deu um certo probleminha ali por causa do sobrinho dele. Então, ele saiu da sua terra, como Deus havia ordenado que ele saísse, mas ele deixou de obedecer 100% aquilo que Deus falou, né? Ele foi guiado por Deus, mas ele levou o seu sobrinho junto com ele, e a gente, lendo a história, a gente vai ver que depois eles tiveram um problema e tiveram que se separar. Não deu para eles permanecerem juntos, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Sempre que Deus falar para a gente fazer alguma coisa, que Deus quiser algo de nós, nós temos que ter o cuidado de obedecer exatamente como Deus disse, né? Quando a gente deixa de obedecer da maneira que Deus falou que deve ser, vai ter problema, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Quando ele pede para fazer alguma coisa, é porque ele sabe que daquele jeito é melhor. E aí o próximo subitem diz assim, a passagem por Harã. Então nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de Abraão chegar a Canaã, Abraão e os que estavam junto com ele tiveram que passar um tempo em Harã, que era uma cidade importante da Mesopotâmia. Então certamente Deus queria forjar o caráter de Abraão, Deus queria trabalhar, Deus queria preparar Abraão antes dele chegar no destino prometido, antes dele chegar realmente, assim, literalmente, na terra prometida que Deus falou que seria a terra que era dele. Então ele passou antes disso um tempo ali em Harã. E aí o próximo tópico diz assim, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã.
a dificuldade contra a fome. Então, quando a gente lê a Bíblia, e até quando a gente olha para a nossa própria vida, para o testemunho das pessoas, a gente vai observar uma coisa, que em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. E com Abraão não foi diferente, né? Mas com fé, né? Com confiança em Deus, a gente é vencedor, né? Nós somos vitoriosos diante das batalhas, né? Diante das dificuldades, dos desafios que nos são apresentados. Então, quando Abraão chega a Canaã, que era a terra que Deus falou para ele ir, algo frustrante acontece. A Bíblia diz assim, em Gênesis 12:10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, olha só, Deus fala para ele ir para a terra, quando ele chega na terra, tinha fome. E aí, ele nem pôde permanecer ali, ele teve que peregrinar no Egito. Então, essa foi a primeira fome registrada nas Escrituras. Então, Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã. Porque como ele era um homem bem-sucedido, próspero, ele tinha muitos animais, logo ele tinha também muitos servos, porque ele precisava das pessoas para trabalhar, para cuidar, né? Então, os animais que dependiam de cuidados e as pessoas que tinham ali para cuidar daqueles animais e para cuidar de tudo. Só que o problema é que a fome era tão grave que ele teve que buscar refúgio no Egito. Então, às vezes, a gente pode até questionar, né? Como assim Deus mandou ele ir para uma terra e chega nessa terra tem fome? Mas ele não questionou, aqui não mostra Abraão questionando, ele simplesmente se adaptou, né? Ele foi por um tempo peregrinar no Egito. E o próximo subitem diz assim, a dificuldade de ir para o lugar certo. Então, como eu falei, existia fome na terra, e para onde que ele foi? Ele foi para o Egito. E diante das dificuldades, a gente precisa aprender a tomar a decisão certa. E qual é a decisão certa? Orar. Né? A gente precisa orar para Deus nos mostrar o que nós temos que fazer. Com certeza, Abraão, diante daquela dificuldade, qual era a decisão que ele tinha que tomar, qual era o rumo que ele tinha que tomar, provavelmente foi Deus que direcionou Abraão para ir para o Egito, porque ele estava sendo guiado e direcionado por Deus. E parece até estranho, né? Como assim Deus tira Abraão da sua terra para levar ele para uma terra que seria mostrada pelo próprio Deus, e quando chega lá tem escassez? Mas Abraão estava no lugar certo, na direção certa, onde Deus havia direcionado, e Deus não erra. Existia um propósito para isso, né? Então, ao que tudo indica, no Egito, uma terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão, e por causa disso ele foi para lá. A gente sabe que a terra de Canaã, pelo que a gente lê na Bíblia, né, pelo que a gente conhece, era um lugar frutífero, era um lugar que tinha fartura, que tinha abundância, mas só que nessa época, especificamente nesse tempo, tinha tido uma seca severa e com isso veio a fome. E olha que interessante, porque Abraão está em Canaã, tem fome, ele vai para o Egito, e depois foi exatamente isso que aconteceu com seu neto Jacó. Eles precisaram ir para o Egito por causa de um novo tempo de fome e de escassez, né? Junto já com seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, né? A gente sabe que primeiro foi José e depois Jacó foi com o restante dos seus filhos, mas eles foram para o Egito porque havia seca na terra deles. Então a gente vê a história se repetindo. E aí o próximo subitem diz assim, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando eles chegam ali no Egito, né, Faraó viu que Sarai, ainda se chamava Sarai, não era Sara, que já tinha 75 anos, mas ela era tão bonita que ele tomou ela para si. Por quê? Porque Abraão não falou que Sara era a sua esposa.
Em Gênesis capítulo 12, versículo 15 e 16 diz assim: E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Então, olha só, ela era tão bonita que o Faraó pegou Sara para, né, ser sua mulher também, e ainda abençoou ali Abraão por causa dela. Então, Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 17. E aí Faraó pergunta para Abraão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Então a gente vê que Abraão ele mentiu a respeito de Sara, porque teve medo que os egípcios matassem ele para ficarem com ela, né? Mas mesmo assim, o Senhor, com a sua graça, livrou ele e a sua esposa dessa situação difícil. E é interessante a história de Abraão, porque apesar da gente ver que ele era obediente, que ele era um homem de fé, a gente vê também que ele era um ser humano com falhas e com defeitos, né? Ao longo da história dele, a gente vai vendo falhas assim de Abraão, mas em nenhum momento o Senhor o abandonou, né? O Senhor, muito pelo contrário, né? Ele faz uma aliança com Abraão, porque mesmo assim Deus continua vendo que ele era um homem de fé, que ele era um homem obediente, né? Que tinha um coração voltado para Deus. Então, assim, é algo que a gente precisa aprender, né? Que nós precisamos ter fé, ser obediente ao Senhor, mas nós somos humanos, né? E com certeza em alguns momentos nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas a gente tem que se arrepender, né? A gente não pode, em momento algum, em circunstância alguma, deixar o Senhor por causa disso, nos afastar do Senhor. Muito pelo contrário, a gente tem que se aproximar cada vez mais. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história da Bíblia. Amém? Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente estudar a história de Abraão, porque ele foi muito importante. Imagina, Deus percebeu em Abraão, né, uma fé tão assim genuína que fez uma aliança com ele, né? Fez uma aliança com os descendentes dele. E isso não é pouca coisa, né? Porque assim, até hoje o Senhor mantém essa aliança, porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel e que cumpre, né, as suas promessas e as suas alianças. E nós somos abençoados em Abraão. O Novo Testamento fala sobre Abraão, fala sobre as bênçãos, né? Faz essa analogia de Abraão com os cristãos, com Jesus, né? Com sermos herdeiros da promessa através de Jesus, mas falando também de Abraão. Então, assim, esse trimestre vai ser um trimestre muito interessante que nós vamos estudar sobre esses importantes homens da Bíblia que tem muitos ensinamentos para nós. Então, que os irmãos continuem assistindo às aulas. E essa foi a primeira aula. E até a próxima aula, em nome de Jesus.